dedicada à proclamação do grande amor de Jesus Cristo, que de graça dá a água da vida a todo o sedento. Hoje, Jimmy Swaggart e sua equipe estão numa cruzada na cidade de Houston, no Texas. Estou falando de algo que irá revolucionar sua vida como crente, tanto quanto a salvação revolucionou sua vida quando você foi a Jesus. Nosso Deus nos capacita com o poder do alto, dando-nos a promessa de que o Pai opera em nosso favor. Una-se a nós agora no Coliseu Sam Houston, em Houston, no Texas, quando o culto tem início. Amen. And now, let me present to you your evangelist, my dad, Jimmy Swaggart. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Jesus é o seu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mais formoso entre milhares, brilhante estrela da manhã, Salvador da humanidade. Glória ao nome do nosso Deus. Podem assentar-se, que Deus os abençoe. Eu estava pensando em vocês antes do culto começar hoje. Eu tenho sentido seu carinho, seu amor para com todos nós. Você pode não entender o que estou dizendo, não é que você não seja capaz de compreender, eu é que não sei como posso explicar, mas isso tem nos dado força e ajuda. Eu quero dizer o seguinte: com a ajuda e a graça de Deus, marque bem isso. Se Jesus não voltar, o que Deus ordenou que este ministério realizasse, apesar dos demônios do inferno estarem querendo nos derrotar, será realizado, porque Ele vai nos dar a vitória. O que Ele disse irá acontecer. Vocês que estudam a história, ouçam isso porque é verdade. As maiores vitórias sempre sucedem quando há uma grande derrota. Foi difícil Israel olhar para o Mar Vermelho com o exército do Egito atrás deles. E as montanhas do outro lado pareciam umas cortinas. E o diabo já havia dado ordens para começarem a celebrar. Nós o pegamos. Aleluia! Mas você sabe o que houve? Deus abriu um caminho no Mar Vermelho e os filhos de Israel o atravessaram. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Glória ao seu santo nome. Quero agradecer a todos vocês que têm vivido pela fé e só pela fé e dito nós os amamos, e vamos ajudá-los orando e de outras maneiras. Um dia vocês entenderão mais do que hoje, e um dia, quando estiverem diante deles, saberão quão importante foi o que vocês fizeram agora. A Francis, o Doni, a Deb e as crianças são gratas a vocês. A equipe que nós temos hoje é melhor que todas. É interessante, Deus disse: você vai perder alguns, mas não importa, eu darei a você outros para ocuparem seus lugares. E quando digo isso, estou querendo dizer que alguns vão sair para algumas situações mudarem, para podermos levar o Evangelho ao mundo. Então, obrigado, nós os amamos. Quando era menino, minha avó me ensinava sobre o Espírito Santo. Dizia: é o Espírito Santo, dependa dele, confie nele, olhe para ele, ele o levará a Jesus. Ele sempre o leva a Jesus, sempre o leva a Jesus. Oh, please come, Holy Spirit, I need thee. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Oh, yes, come. Holy Spirit, I will always pray. Oh, yes, come in thy strength and thy power. Oh, yes, come in thine own gentle way. Vocês já se assentaram, mas em honra a Ele, vamos nos colocar de pé de novo e cantar mais uma vez. Vamos adorá-lo. Não me importa se você é pentecostal, presbiteriano, batista, católico ou nenhum desses. Quero que vocês o adorem enquanto cantamos. Come, Holy Spirit, I need thee. Lord, I need thee. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thine own gentle way. Sing it again, church. Let his presence fill your heart. Come, Holy Spirit, I need thee. Oh, I need thee. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I pray. Please come in thy strength and thy power. Come in thine own gentle. Come on, slip up your hands and sing it again. Just worship him. Love him and adore him. Come, Holy Spirit, I need thee. Oh, God of heaven. Come in this place. Holy Spirit, fill our thirsty soul. Touch our hearts, oh God. Come in thy strength and thy power. Oh, please come in thine own gentle. Just one more time. Just one more time. Just keep worshiping and loving him. Come, Holy Spirit, I need thee. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thine own gentle way. Pai Celestial, existem pessoas aqui que estão enfermas. Chego diante do teu trono para pedir que o teu poder curador flua nessas vidas que precisam. Não veio a ti com uma doutrina estranha. Quando olhas no banco do céu, o preço da nossa cura já foi pago. Aleluia. Eu te peço que aqui neste auditório, que o teu poder curador flua em todos os lugares e que toque cada homem, mulher, menino e menina que precisa do toque do céu. Atua agora, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo.
tua glória, para a tua glória. Em nome do Mestre te pedimos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. Vamos dizer todos juntos, Jesus. De novo, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Senhoras e senhores, John Starnes. We are cleansed by the blood. Now we are born of the Spirit. We are children of the Lord. We are heirs of the Father. We are joined heirs with the Son. Oh yeah. We are children of the kingdom. We are family. We are one. I am longing for His coming. I am looking to the sky. I am watching, we are waiting. In His likeness we shall rise. We are heirs of the Father. Now we are joined heirs with the Son. We are children of the kingdom. Yes, we are family. We are one. We are heirs of the Father. Now we are joined heirs with the Son. We are children of the kingdom. Yes, we are. We are family. We are one. We are children
Lamb of sacrifice, Holy Son of God, redemption, deliverance, and healing are mine when through your precious blood, Lord, I come. Through the blood into your presence, holy before you stand. Yes, yes, yes. Lay my crowns at your feet, Lord. I'm giving you all that I am. There is joy beyond all measure. There is a sweet peace forevermore. For my sins, which were scarlet, are white as snow, and his blood freely to me flows. Through the blood into your presence, boldly before you stand, laying my crowns at your feet, Lord. I'm giving you all that. Sing it one more time, just one more time. Sing that chorus one more time. Will you do it? Through the blood, raise your hands and praise Him. To your holy, holy presence, holy, my holy Lord, laying my crowns at your feet, Lord. Oh, I'm giving you all that I am. I'm giving, yes I am, Lord, you all that I am. Praise God. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, sempre nos guiará para Jesus Cristo. Vamos aprender mais sobre a obra do Espírito Santo em favor da Igreja. Os que trouxeram suas Bíblias, abram-na comigo, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16, começando com o versículo 7. Ele cita as palavras do Redentor, Jesus, e diz: mas eu vos digo a verdade. É o Mestre falando aqui. Convém-vos que eu vá. Imagine como isso deve
ter causado uma preocupação que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Glória a Deus que o Consolador veio. Aleluia. Aleluia. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E quero usar como tema da minha mensagem de hoje a obra do Espírito Santo em favor da igreja. Gosto de pregar sobre o Espírito Santo. Quando eu era menino, Deus me deu, com apenas 8 anos, uma fome pelo Espírito Santo. Penso nisso muitas vezes e não entendo muito bem, mas mesmo com 8 anos, a idade que meu neto mais novo tem hoje, ele me deu conhecimento sobre o Espírito Santo com apenas 8 anos. Eu sabia sobre o Espírito Santo. Lembro-me quando comecei a buscar o batismo no Espírito Santo com 8 anos. E claro, como todos vocês sabem, quando você é salvo, o Espírito de Deus entra em seu coração e em sua vida. O Espírito Santo tem muitos aspectos e muitas funções. Em tudo que nós recebemos de Deus, o Espírito Santo tem uma parte e uma função específica. Às vezes é a convicção que Ele nos dá e Ele nos adverte de nossa condição e mostra que estamos perdidos. O Espírito faz isso. Quando o nosso coração se volta para Deus, enquanto nós não somos salvos, ou quando já somos salvos, é o Espírito Santo que está realizando esta obra em nós. Nós somos levados a buscar a Deus, e isso é obra do Espírito Santo. Quando você é salvo, é o poder regenerador do Espírito Santo que incorpora o sacrifício vicário oferecido pelo Filho de Deus e o torna real em seu coração e sua vida. Nós chamamos isso redenção ou salvação. É o Espírito Santo que atua depois que você é salvo. O desejo do Espírito Santo é revesti-lo do poder do alto. Não é que você não é salvo, você é salvo, mas é o revestimento do poder do alto. É por isso que os discípulos de Jesus, quando digo discípulos, não estou me referindo apenas aos 12, pois eram uns 500 talvez, se reuniram para vê-lo ir embora. Ele se foi, mas eles não sabiam disso. Mas foi dito a eles: vão a Jerusalém e esperem lá até receberem poder lá do alto. Foi dito o seguinte: não comecem igrejas, não façam reuniões de avivamento, não espalhem minha palavra. E isso foi estranho. Não façam nada. Primeiro vão até Jerusalém e esperem lá pela promessa do Pai, que irá revesti-los de poder do alto. Porque vocês serão cordeiros entre lobos. Vocês precisam do poder que o mundo não tem, que a faculdade não tem, que o seminário não tem, que a igreja institucional não tem. Este poder vem do alto e irá encher seus corações. Então esperem até que ele venha. Quando vier, irá transformá-los e vocês receberão poder.
e serão cheios desse poder. Vocês irão vibrar com ele. Quando ele vier, se você era fraco, você se tornará forte no Senhor. Quando ele vier, você terá poder sobre o inimigo. Você também terá poder para realizar a obra de Cristo. Quando ele vier, você irá começar a falar, haverá uma unção sobre você, uma unção tão poderosa sobre você que as pessoas que o ouvirem saberão que você esteve com Jesus. Aleluia a Deus. Glória. Então há uma diferença entre nascer do Espírito e ser batizado no Espírito. E quando eu tinha 8 anos, através de evangelistas que vieram à nossa pequena igreja no estado da Louisiana, fiquei sabendo que precisava do Espírito Santo. De algum modo, o Espírito Santo falou comigo, falou à minha mente infantil e me mostrou esta necessidade. O que vou dizer agora pode não ser teologicamente correto, mas isso aconteceu. Eu me lembro quando estava buscando o Espírito Santo e tinha 8 anos, se alguém tivesse me explicado como recebê-lo anteriormente, sei que teria recebido o Espírito Santo muito antes, mas ninguém me explicou. Eu me lembro da pequena igreja que nós frequentávamos nesta cidade, talvez umas 30 ou 40 pessoas, e o pastor se levantava a todo culto e perguntava se tínhamos pedidos de oração. As pessoas levantavam e pediam para orar por isso e por aquilo. E o pastor pedia para a congregação orar e eu sempre me sentava bem na frente. E me lembro que eu não orava. Quando ele falava, vamos orar pelos pedidos dessas pessoas, eu não orava. E na verdade eu queria orar e eu sabia orar, eu sempre orava, ia no fundo do quintal da minha casa para orar. Havia ali um tronco que eu usava como altar e todo dia eu ia orar ali, naquele lugar, mas eu não orava quando o pastor fazia os pedidos. Sabe por quê? Porque na minha mente de criança eu pensava, não tenho o Espírito Santo e o poder e não vou orar por esses pedidos até que o Senhor me encha com o Espírito Santo. E quando estiver cheio do Espírito Santo, então vou orar por todos os pedidos e Deus responderá. Isso não é bíblico, mas na minha cabeça eu achava que estava certo. E quando fui cheio do Espírito, eu estava numa reunião de oração e estava ajoelhado no altar quando o Espírito desceu sobre mim. Eu nunca me esquecerei, aquilo ficou marcado para sempre em minha memória, consciência e também em meu coração. Eu vi uma luz que eu nem posso descrever, ela brilhava mais do que qualquer luz que eu já vi ou qualquer luz neste edifício. A luz era forte, mas não cegou meus olhos. E mesmo sendo criança, eu comecei a falar em línguas, segundo o Espírito de Deus me concedia. Aquele momento foi algo tão maravilhoso que somente depois de dias é que voltei a falar o idioma inglês. Talvez pelo fato de ser criança e de estar muito em casa, eu estava cheio do Espírito e somente mais tarde é que voltei a falar inglês ou normal. E eu ia andando pela casa e só falava nessa língua estranha e os meus pais diziam algo para mim e eu respondia em línguas. Não fazia de propósito e não estava querendo aparecer, mas eles falavam comigo e então eu olhava para eles e começava a responder em línguas. Eu não estou dizendo que você deve fazer o que eu fiz, porque na época eu era criança. Você deve entender que as coisas espirituais são diferentes das coisas naturais. Você diz, mas isso é fanatismo? Não, 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 não. Quando você chegar no céu, você vai olhar para trás e pensar, que mundo de gente morta. Quando chegar no céu, você vai pensar, eu tinha vergonha
deveria ter louvado a Deus 24 horas por dia, deveria andar no seu espírito, deveria glorificá-lo o tempo todo, deveria ter vivido no espírito, andando e cantando no espírito. Tudo que fiz deveria ter feito no espírito. Parece que não é natural, porque isso é estranho para o mundo e para muitos da igreja. E é triste porque é como um peixe estranhar a água. Eu sempre vivi dependendo do Espírito Santo, pedi a Ele liderança e direção. Eu pedi que me ensinasse, me desse sabedoria, eu pedi sua ajuda para que pudesse saber sua vontade. E em João 4, você não precisa procurar, garanto que está lá. O capítulo 4 de João descreve a mulher de Samaria no poço. E então Jesus lhe disse: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Isto é um quadro da salvação. E qualquer um que estuda a Bíblia sabe disso. A história dessa mulher que estava ali no poço de Jacó, em Sicar, ela simboliza a salvação em Jesus de uma forma muito linda no capítulo 4 de João. O capítulo 7 de João representa o batismo no Espírito Santo. No último dia, o grande dia da festa, quando Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E como diz a Escritura, do seu interior, ou de dentro da pessoa, fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, pois o Espírito até esse momento não fora dado. Então este capítulo fala do Espírito Santo, e João 4 fala sobre a salvação. Agora eu quero falar sobre o que o Espírito Santo faz em favor da igreja. Bem, primeiro, o ministério do Espírito Santo é, na verdade, mais benéfico à igreja de hoje do que o próprio ministério de Jesus Cristo foi para os discípulos. Pode parecer estranho, mas deixe-me explicar. Quero ir mais adiante. O ministério do Espírito Santo é mais benéfico à igreja do que foi o próprio ministério pessoal de Jesus Cristo para seus discípulos. E eu vou explicar por quê. O ministério do Espírito Santo em favor da igreja de hoje é mais benéfico do que ele seria se Jesus estivesse aqui em pessoa. Agora, você diz: bem, eu não estou entendendo. Jesus foi... Sim, eu vou explicar. Pense no que Jesus falou: convém-vos que eu vá, ou preciso partir. Tenho que partir. Bem, isso foi um choque para as pessoas, pois não puderam entender. O choque foi maior que a compreensão e a tristeza, apenas não compreenderam. E quando puderam entender o que Jesus disse, elas o repreenderam dizendo: não. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá. E quando Jesus partiu, não encontramos em parte alguma no livro de Atos ou nas epístolas, seja por parte de Pedro, ou seja por parte de João, o amado, ou Lucas, que talvez foi um dos 70, ou de Marcos, que também deve ter sido um dos 70, ou mesmo Mateus, que foi um dos discípulos. Não encontramos nada que diga que eles estavam tristes porque ele partiu. Parece um pouco estranho, não? Eles nunca disseram que estavam tristes porque ele partiu. Ele foi para o céu.
normalmente deveriam estar tristes, seria natural que eles ficassem arrasados, mas por que eles não ficaram? Eu vou dizer por que não ficaram, porque Ele enviou o Espírito Santo em seu lugar. Porém, Jesus, quando estava aqui nesta terra, só podia estar em um lugar por vez. O Espírito Santo não age assim. Ele está aqui, Ele está na China agora mesmo, Ele está em todos os países, Ele está agora mesmo no mundo todo. Isso quer dizer que Ele pode realizar muito mais do que Jesus Cristo fez quando estava na terra. Por isso, os discípulos não ficaram trepinidos ou então arrasados, porque Ele enviou o Consolador em seu lugar. Aleluia a Deus. Bem, qual foi a maior coisa que aconteceu quando você foi batizado no Espírito Santo? Qual a maior coisa que aconteceu em sua vida quando você foi batizado no Espírito Santo? Falou em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia? Muitas coisas aconteceram. Os dons do Espírito se tornaram disponíveis a você muito mais do que antes. Você tem poder. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a perspectiva é tão maior, e também há uma mudança na vida da pessoa quando recebe o Espírito Santo. Quero falar disso por uns minutos, para que os que nunca tiveram esta experiência antes e não sabem como é. Não estou falando de um tipo de êxtase, não estou falando tampouco de uma experiência emocional. Eu não estou falando sobre algo que acontece e você sente algo diferente. Estou falando de algo que irá revolucionar sua vida como crente, tanto quanto a salvação revolucionou sua vida quando você foi a Jesus. Vou repetir de novo, porque creio em cada palavra que digo. O batismo no Espírito Santo, não importa que tipo de crente você é, não importa se você é metodista, não importa se você é presbiteriano, não importa se é católico, não importa se você é batista, não importa se é pentecostal, ou seja o que for. Quando você é batizado no Espírito Santo, se permitir que o Espírito de Deus flua e opere em você como Ele quer, como Ele deseja, se quiser, Ele irá revolucionar sua vida de tal maneira que palavras não podem jamais explicar, e será como se o céu se abrisse para você como você nunca experimentou. No entanto, a maior coisa que acontece com o Filho de Deus, quando é batizado no Espírito Santo, não são os dons do Espírito que estão à sua disposição. Não estou diminuindo isso. Creio que durante a vida deste indigno pregador, cada um dos dons do Espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, o dom de fé, línguas e interpretação de línguas, o dom de profecia, etc., se tornaram evidentes nesse vaso de barro, e dou a Deus todo o louvor e toda a glória. Poderia ficar aqui o dia todo dando vários exemplos e experiências após experiências de dons do Espírito operando e atuando em minha vida, que foram uma bênção. E graças a Deus por isso. Você diz: bem, a maior coisa que acontece com o Filho de Deus quando recebe o Espírito Santo é começar a falar em línguas. E isso é maravilhoso. Eu falo em línguas muitas horas ainda hoje. Quando estou andando, estou sozinho, você não pode perceber se estiver perto de mim, porque é no subconsciente, mas eu estou falando em línguas, eu estou orando em línguas. Não faço isso em voz alta porque me coloco na camisa de força, mas sozinho eu orarei no Espírito. Você está se edificando quando ora no Espírito, você está se edificando na fé. É como carregar a bateria. Alguns de vocês, se parassem de se queixar o tempo todo e fofocar o tempo todo e deixassem de assistir TV o tempo todo e começassem a orar no Espírito Santo, a cantar no Espírito Santo, orar no Espírito, adorar no Espírito, orar no Espírito, adorar no Espírito, enquanto estão no trabalho,
Seria diferente. Não digo que seria perfeito. E vocês que são carpinteiros, se estiverem cheios do Espírito Santo, vocês irão de vez em quando dar uma martelada no dedo. Então quem é cheio do Espírito passa por isso também? Passa. Quando o sangue jorrar, em vez de deixar o ar carregado com palavrão, você irá falar em outras línguas, irá começar a louvar a Deus conforme o Espírito agir, e a sua glória estará ali, e o seu poder irá atuar. Aleluia. Glória a Deus. Paulo disse: dou graças a Deus porque falo em línguas mais que vocês. E ele deveria falar muito, porque o povo para o qual escreveu em Corinto, tudo que eles sabiam fazer era falar em línguas, na hora errada, na hora certa, o tempo todo. E ele estava dando orientação, conforme o Espírito Santo, sobre quando deveriam falar. Ele disse: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos. Ele não estava falando de suas habilidades linguísticas. Quem tem conhecimento sabe disso. Mas isso não é a maior coisa que acontecerá. A maior coisa que acontecerá com o Filho de Deus quando for batizado no Espírito Santo não são sonhos, visões, dons, falar em outras línguas, por melhor que isso seja, mas é a revelação de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Que você terá em seu coração, que terá em sua vida. Você ficará apaixonado por Jesus, você irá amá-lo mais, irá aprender mais, porque ele disse: aprendereis de mim, aleluia a Deus, de um modo que nunca aprendeste. Esta é a função do Espírito Santo, ajudá-lo e dar poder, mas acima de tudo, glorificar Jesus Cristo. Glória! Glória! As pessoas que são cheias do Espírito e seguem a orientação do Espírito como devem, terão uma grande revelação, um maior amor, uma compreensão maior da cruz do que nunca tiveram antes. Não disse que terá algo maior que os outros, mas disse que você terá em sua vida amor e apreciação. Infelizmente, às vezes isso não acontece porque alguns se afastam, e eu vou falar disso logo. Mas a revelação de Jesus Cristo e esta aproximação de Jesus Cristo serão algo real para você. Você vai perceber que sua linguagem vai mudar. O que você está dizendo? Eu disse que você não irá mais dizer meu Deus, como dizia muitas vezes. Aleluia, Deus. E tudo isso irá acontecer e você não saberá explicar. Eu não posso explicar, e como você irá explicar? Mas o Espírito Santo dará a você uma grande revelação dele. Eu sei que alguns de vocês que assistem pela televisão não concordam com o que eu estou dizendo aqui e dizem: Jimmy Swaggart, ninguém ama Jesus mais do que eu amo. Que bom que você o ama e o adora, e eu vou adorá-lo com você, e não vou dizer nada contra você, mas faça aquilo que ele mandou e ele abrirá bem a porta. Glória a Deus. Não é só isso, ele não só abrirá, mas tirará a porta dali para deixar espaço para você entrar. Aleluia a Deus. Ele me glorificará. Você já notou que quando as pessoas são cheias do Espírito Santo, elas vêm de todos os ambientes? Algumas vêm de ambientes católicos. O ambiente católico é totalmente diferente do ambiente de outras igrejas. Não há comparação, não é? Algumas vêm de ambiente batista, outras vêm de ambiente pentecostal, outras vêm de ambiente fundamentalista, e outras vêm de outros ambientes. Eu estou tentando explicar algo aqui. Fui criado num tipo de igreja onde clamávamos a Deus. Alguns não sabem o que quer dizer isso. Numa igreja que eu conheço, uma senhora trouxe a amiga, e para encurtar a história,
Ela disse, você gostou do culto que tivemos? Ela disse, não entendi nada do que aconteceu. Eu sei que vocês estão pensando, quero dizer uma coisa, os que me assistem pela TV, escutem. Alguns dizem, não podemos ter demonstrações do Espírito porque os que estão nos visitando não vão entender. É verdade, eles não vão entender. E não é para eles entenderem. Lembra-se do lugar santo? Ninguém podia entrar lá, só os que entendiam e eram chamados por Deus. Eles não vão entender. Você também não entendeu quando foi salvo. Não é para você entender com o intelecto, é para o Espírito Santo tocar em cada um dos corações e em cada vida. Ela disse, não entendi nada do que aconteceu. O que você não entendeu? E ela foi explicar a outra. E nós fazemos isso. Eu já fiz a mesma coisa centenas e centenas de vezes. Ela diz, bem, eu não posso responder por todas as pessoas, mas havia uma senhora que já era bem idosa e ela levantava a mão. E eu sabia que ela queria algo. Ela estava na terceira fileira e eu sei que o pregador a viu. Eu fiquei com raiva do pregador porque ele olhou para ela e não prestou atenção quando ela levantou a mão. E alguns minutos depois ela levantou de novo. E deveria ser urgente porque ela continuava levantando. E o pregador nem se importava com aquela senhora. Eu fiquei com raiva e me levantei e disse, veja logo o que ela quer. Aleluia! Como é bom ser salvo! Como é bom ser cheio do Espírito Santo! Como é bom saber como adorar Jesus Cristo! Existem muitos católicos que vêm, eles escreveram um artigo a meu respeito numa revista católica, é um artigo longo na sua revista mensal. Muito boa. É um bom artigo, é verdade. Foi um católico que escreveu, é um bom artigo, ele escreveu e tão diferente. Não sei nada sobre o catolicismo, mas sei que eles se ajoelham, não me entenda mal, eu só estou querendo dizer que eles são diferentes de nós, viu? Nosso aleluia é diferente do deles. O que você está querendo dizer é o seguinte, quando as pessoas são batizadas no Espírito Santo, não importa se foram criadas católicas, não importa se foram criadas na Igreja de Deus, não importa onde elas foram criadas, todas elas começam a agir do mesmo modo. Aleluia! Por quê? Por quê? Como pode ser? Como é que o católico age como o da Igreja de Deus, e o da Igreja de Deus age como o Nazareno, e o Nazareno age como os demais? Porque é um só Espírito. O mesmo Espírito no católico, o mesmo Espírito no da Igreja de Deus, o mesmo Espírito no Nazareno, o mesmo Espírito. Você já notou? Eles começam a bater palmas, como vocês fazem. É algo interior, e sabe, às vezes você percebe que é o único fazendo. Alguém olha e pensa que você está louco. Vem ali do lado. Entendeu? Aleluia! Você começa a levantar as mãos. É o Espírito em você. É o Espírito em você que glorifica Jesus, que o adora, que o ama, que o adora, que o louva. Glória a Deus! Todos nós sabemos que nós não somos autômatos, não somos feitos com forma. Alguns, conforme a personalidade, agem diferente. Alguns
dançam no espírito e gostam. Outros não. Não estou falando de algo que é estereotipado. Não estou falando disso. Isso é do mundo. É por isso que os cultos daqueles que não creem no espírito são estereotipados. Eles parecem que foram feitos numa forma. São todos iguais. Alguns vão à igreja e sabem exatamente o que vai acontecer. Vocês sabem o que vai acontecer. É como as senhoras que fazem bolo de supermercado, é tudo igual. É só seguir as instruções, não é? É porque eles têm medo, os líderes, de deixar o Espírito Santo dirigir. Quando deixamos que ele dirija, não sabemos o que irá acontecer. Ele se torna o líder do culto. Ele se torna o coro e quando chega no meio do hino, a glória dele vem e o coro se esquece do arranjo e começa a adorar a Deus e o Espírito Santo começa a agir. O Espírito Santo é o líder, não é um homem frágil. Eu quero que ele me dirija, eu quero que ele tenha tudo e tenho medo de não dar tudo a ele. E não é porque não quero, às vezes nós tropeçamos e não sabemos o que fazer no Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Não é maravilhoso? Aleluia. Amém. O ministério do Espírito Santo é mais benéfico para o indivíduo do que foi o ministério pessoal de Jesus Cristo para os discípulos, porque ele só podia estar em um lugar de cada vez e o Espírito Santo é universal. Essa mensagem sobre o Espírito Santo em Houston, no Texas, terá sua conclusão na próxima semana.